Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início ao terceiro vídeo do nosso curso de Introdução à Política. Caso você não tenha assistido as duas primeiras aulas, é só acessar o link na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para a vida de todos nós, que é a Constituição. Mas afinal, você sabe o que é uma Constituição ou para que a Constituição serve? Caso você não saiba, acompanhe a nossa aula que você vai chegar no final do vídeo com uma noção muito legal sobre esse assunto. Caso você saiba o conteúdo, assista a aula também e no final deixe a sua colaboração nos comentários. Vamos para a aula? Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Jesus, sou formado em História e mestre em História Econômica pela USP. Na aula de hoje, diferente das aulas anteriores, eu vou começar falando um pouquinho de história, tá? No dia de hoje é dia 15 de junho de 2020, nós estamos comemorando os 805 anos da assinatura da Magna Carta. Talvez você não saiba o que é a Magna Carta e você não sabe qual é a relação entre a Magna Carta e a nossa Constituição. E é isso que eu vou explicar para vocês. A Magna Carta foi um documento assinado na Inglaterra em 1215. Em 1215, a Inglaterra estava passando por diversos problemas. O rei da época, o João Sem Terra, que assim, ele não é do MST, nem fez parte do MST, mas ele se envolveu em várias guerras, ele perdeu muito território. Durante essas guerras, para poder manter o exército, ele passou a cobrar diversos impostos altíssimos. Isso fez com que os nobres da época se revoltassem contra ele e eles acabaram impondo a esse rei um documento que dizia basicamente, muita coisa no documento, mas o que importa pra gente é que nesse documento falava o seguinte, que o rei tinha que seguir algumas regras, né? Ele tinha que obedecer a algumas leis. Então é por isso que nós falamos que a Magna Carta é o primeiro documento parecido com uma Constituição que nós temos. Então vamos falar agora da Constituição. O que é uma Constituição? A Constituição ela é o principal conjunto de leis e regras de uma sociedade. Ela é a base de todas as nossas relações sociais. A Constituição está acima de todas as leis de um país. Então, desde uma lei feita numa cidadezinha do interior até uma lei feita num estado, precisa respeitar os princípios da Constituição. A Constituição é a base do Estado Democrático de Direito. Mas você sabe o que é Estado Democrático de Direito? Para entender o que é o Estado Democrático de Direito, a gente precisa falar um pouquinho do que é um Estado de Direito. O Estado de Direito é um Estado que existem leis e normas, e essas leis e normas todo mundo precisa respeitar e seguir. Já o Estado Democrático de Direito é um Estado que tem leis e normas que todo mundo deve obedecer, mas essas leis e essas normas foram feitas através de representantes eleitos democraticamente pelo povo. Para a gente começar a falar da Constituição do nosso país atualmente, que é a Constituição de 1988, eu preciso falar de duas coisinhas antes. Uma, o que é uma Constituição outorgada e o que é uma Constituição promulgada. Constituição outorgada. Se você não sabe o que é, a Constituição outorgada é quando o líder impõe uma Constituição para o país. Um exemplo clássico da Constituição outorgada é a Constituição de 1824, que o Dom Pedro I impôs ao Brasil, que é a Constituição da Monarquia. Já uma Constituição promulgada é uma Constituição feita de forma democrática, onde representantes são eleitos pela população e esses representantes debatem os assuntos para chegar num consenso. A nossa Constituição atual, ela foi uma Constituição promulgada, porque a população escolheu deputados constitucionais, esses deputados debateram exaustivamente todos os assuntos que estão na nossa Constituição para chegar num consenso. Então, na Constituição de 1988, que é a nossa, você tinha deputados mais de direita, mais de esquerda, e se você não sabe o que é direita e esquerda, acompanhe o nosso canal que o próximo vídeo será sobre esse assunto. Mas nós tínhamos deputados de direita, de esquerda, de centro, e esses deputados discutiam todos os assuntos que estavam na Constituição para chegar num consenso.
E a partir desse consenso democrático surgiu a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que nós vamos começar a falar agora. Para falar da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, eu preciso mostrar para vocês um pouquinho do contexto histórico de quando ela foi feita, porque isso mostra muito do que é a nossa Constituição. 88 é o ano onde a nossa Constituição foi promulgada e os debates foram muito acalorados. Por quê? Porque antes nós passamos 21 anos numa ditadura militar, onde diversos direitos fundamentais foram violados. Então, durante a elaboração da nossa Constituição, a atual Constituição Cidadã, os deputados, que eram de direita, de esquerda, de centro, fizeram um exaustivo debate. E por esse exaustivo debate, nós temos uma Constituição um pouquinho grande, né? Muito maior do que a Constituição americana, que muitos aí falam que seria um modelo melhor de Constituição. Mas a nossa Constituição, ela é um produto do momento histórico que vivíamos. Então, ela começa falando, né, sobre as funções estruturantes, depois fala dos direitos e garantias fundamentais, depois ela fala da organização do Estado, de governo, são no total 9 títulos. No nosso vídeo, eu acredito que o mais importante é a gente falar do título 2. O título 2 fala dos direitos e das garantias fundamentais. E é extremamente interessante a gente notar isso na nossa Constituição, porque ele vem lá o título 1, fala rapidinho, né, das funções estruturantes do Estado, né, e depois já vem falar dos direitos e garantias. E são 78 incisos, quer dizer, são 78 tópicos de garantias. Isso é extremamente importante, porque o legislador naquela época, ele deixou muito claro que antes da gente falar de Estado, antes da gente falar de governo, de poder, de tudo isso, na frente de tudo isso vem os direitos e as garantias fundamentais de todos os cidadãos. Eu vou falar só das 5 primeiras, né? Então, na primeira garantia, lá no primeiro inciso, nós falamos que os homens e mulheres são iguais. No segundo, terceiro e quarto incisos desse título 2, fica claro a posição dos legisladores da Constituição de 88 de marcar presença em relação ao período anterior. Então, o segundo inciso diz que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, a não ser que exista uma lei falando. No terceiro inciso, eles deixam claro também, né, em contraposição ao período anterior, que no Brasil não tem tortura, ninguém pode sofrer tratamento desumano aqui no nosso país. E o quarto inciso, eles deixam claro a livre manifestação de pensamento, vedado o anonimato, que era uma coisa que não acontecia antes. Na ditadura existia censura, então você não podia manifestar claramente seus pensamentos, porque você poderia correr o risco de ser torturado, de ser preso. Então a Constituição de 88, com os seus direitos e as suas garantias fundamentais, marcam o início da construção da nova democracia no nosso país. A nossa Constituição foi feita em 1988. De lá para cá já se passaram mais de 30 anos e diversas mudanças foram feitas, porque a Constituição não é estática. A sociedade muda e a Constituição passa por algumas alterações. As alterações são feitas através de emendas à Constituição. Então é necessário apresentar um projeto de lei, né, um projeto de emenda à Constituição, e esse projeto precisa ser aprovado por 3/5 da Câmara dos Deputados e 3/5 dos senadores, em 2 votações. Então a Câmara dos Deputados vota 2 vezes e o Senado vota 2 vezes. E em cada uma dessas votações, 3/5 dos deputados precisam ser a favor da proposta. Se ela for aprovada, a nossa Constituição passa a ter uma emenda, ou um novo artigo, ou uma nova redação. Então a nossa Constituição pode sofrer sim mudanças. Mas é em tudo? Não é em tudo. Existe uma coisa chamada de cláusulas pétreas, que é o que eu vou falar agora. As cláusulas pétreas, e pétrea aí vem de pedra mesmo, são partes
ou princípios da Constituição que não podem ser excluídos de forma alguma. São 4 coisas. O primeiro é a forma federativa do nosso país, de organização. A segunda são os direitos e garantias fundamentais, que não podem ser excluídos. O terceiro é o voto, que precisa ser direto, secreto, periódico e universal. E a quarta coisa é a divisão dos poderes, que também não podem ser excluídas. Então, essas cláusulas pétreas, diferente do resto da Constituição, elas não podem ser excluídas. Então, para encerrar esse vídeo, de uma forma bem resumida, eu vou passar por todos os tópicos que nós falamos na aula de hoje. Então eu disse sobre a Magna Carta, que é a primeira Constituição do Ocidente. Depois eu falei para vocês do que é a Constituição, o que é o Estado Democrático de Direito. Eu falei sobre a nossa Constituição, que é uma Constituição promulgada, e aí eu falei da diferença de uma Constituição outorgada. Eu falei para vocês dos títulos da Constituição, focando no título 2, que são os direitos e as garantias fundamentais. Falei das emendas à Constituição e das cláusulas pétreas que nós temos na nossa Constituição. Eu espero muito que vocês tenham entendido o vídeo, tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque nos comentários, que eu vou fazer o máximo para poder tirar todas essas dúvidas. Agradeço às pessoas que nos vídeos anteriores colocaram as dúvidas, né, e a gente pôde conversar melhor sobre isso. Acompanhem também as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Então espero vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas aqui no meu canal, aonde falaremos sobre direita e esquerda, se esse conceito existe, o que ele significa e quais as alternativas para a gente poder pensar essas ideias tão conflitantes. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, compartilhe com seus amigos e até semana que vem.